no vídeo de agora a gente vai trazer informações sobre o departamento médico. Teve jogador fraturando a mão, vai ser desfalque para o jogo contra o Botafogo nesse sábado e é jogador importante. No último vídeo comentei sobre Saul, vou trazer atualizações aqui do Saul porque tem boa notícia em relação ao meia espanhol. E o próximo jogo do Flamengo, grama sintética, isso quer dizer que De La Cruz estará fora? Isso tudo e muito mais. Ah, tem também sobre Bruno Henrique, rei dos clássicos. Ele ama fazer gol no Botafogo, ainda mais dentro do Nilton Santos. Isso também estará no nosso boletim médico. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Eu vou trazer aqui informações, uma espécie de boletim médico. Mas o próximo duelo do Flamengo, independentemente do resultado do Palmeiras, é com o Botafogo. E é um jogo muito importante, não só por ser um clássico, mas eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de conseguir aí, ó, contra Cruzeiro, Botafogo e depois é o Remo. Em 3 jogos, o Flamengo tem chance de fazer 9 pontos. Eu não acho nenhum absurdo o Flamengo bater o Botafogo dentro do Nilton Santos. Isso já aconteceu, inclusive, esse ano ainda com o Felipe Luiz. Vocês vão se recordar. Foi o primeiro gol do Paquetá com a camisa do Flamengo, inclusive. Botafogo em crise. Teve a torcida organizada da Fúria, foi até o CT conversar com os jogadores. Eliminação vexatória na pré-Libertadores. Então, pessoal, assim, dá para ganhar dentro do Nilton Santos. E sobre o Remo no Maracanã, na próxima quinta, é perder tempo. Falar que o Flamengo chega como muito favorito para vencer o Remo. Eu acho que o Remo vai brigar para não ser rebaixado nessa edição do Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos para as informações. Galera, Saul tem atualização e é boa notícia sobre o Saul. Eu até publiquei nas minhas redes sociais o seguinte: o meia Saul evoluiu mais uma etapa no processo de recuperação da cirurgia no tornozelo. O espanhol começou a fase de trabalhos físicos, que também são realizados no campo. Porém, vale ressaltar que, embora seja a última etapa do processo de recuperação, isso não quer dizer que demorará uma semana. Não há um tempo determinado para superar essa fase e ficar à disposição novamente para os jogos. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês. Não vai demorar uma semana, ele não volta daqui a uma semana. A expectativa é que ele fique à disposição do técnico Leonardo Jardim em abril, no próximo mês. E, gente, já estamos na metade de março, nem seria, sei lá, daqui a 20 dias, talvez. Provável. Ele já está até correndo numa máquina específica lá dentro do Ninho do Urubu. Então, uma boa notícia envolvendo Saul. Paquetá, galera, pois é, porque Paquetá teve um problema físico aí no jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo até emitiu um comunicado e eu vou trazer aqui para vocês. Em exame de imagem realizado na manhã desta quinta-feira, no CT Jorge Elal, Lucas Paquetá teve confirmado uma fratura no 4º metacarpo da mão direita. O atleta utilizará uma imobilização específica na região, o que lhe permitirá treinar e jogar sem limitações. Ufa! Boa notícia, pelo menos. Claro, a notícia é ruim porque ele fraturou ali a mão, sabe? Mas a boa notícia é que ele não vai ficar ausente nem dos treinos, nem dos jogos. Ou seja, está à disposição do técnico Leonardo Jardim para pegar o Botafogo nesse sábado. Repito, boas lembranças para Paquetá. Recentemente, dentro do Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu e ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo nesse retorno ao rubro-negro. De La Cruz, galera, por ser grama sintética, a tendência é que ele não fique à disposição do Leonardo Jardim para esse jogo. Isso aconteceu, inclusive, nesse duelo que eu acabei de citar pelo Campeonato Carioca, ainda com Felipe Luiz na ocasião. De La Cruz foi vetado pelo departamento médico por conta da grama sintética. Então, dificilmente ficará à disposição, mas a gente sabe que é um jogador que pouco será utilizado. Enfim, ele está ali atrás até mesmo do Everton Araújo nessa posição. Bruno Henrique, ainda com pubalgia, chance quase zero de retornar nesse jogo, nem treinou no campo nessa quinta-feira. O Flamengo só tem treino de sexta. No sábado, o Leonardo Jardim, pelo menos até o momento, não está previsto para ele comandar uma atividade no dia do jogo, como aconteceu contra o Cruzeiro. Até por ser grama sintética, acredito eu que o Jardim e a comissão técnica estão ali balanceando para, obviamente, não forçar os jogadores. Mas o Bruno Henrique está com uma pubalgia. Isso dói, galera. Dói muito, ele está com muitas dores ainda.
e o departamento médico quer zerar essa dor que o Bruno Henrique está sentindo para ele, teoricamente, ficar 100%. Lembrando que o contrato de Bruno Henrique com o Flamengo vai até dezembro desse ano e ainda não tem nenhuma movimentação da diretoria para iniciar uma conversa por uma renovação de contrato. É algo que vai ser avaliado pela gestão, de repente no meio da temporada, mas Vene, no meio da temporada, ele pode assinar um pré-contrato. Ele não vai fazer isso. O Bruno Henrique é apaixonado pelo Flamengo, eu sei disso, pessoas ao redor do Bruno Henrique falam isso. O Bruno Henrique tem uma gratidão eterna no Flamengo. Inclusive, ele deu uma entrevista ao podcast BarbaCast e ele falou até mesmo sobre uma proposta que era irrecusável, mas ele recusou. Sabe de quem? Do Palmeiras. Bruno Henrique relembrou proposta irrecusável feita pelo Palmeiras em 2023 e abriu o coração sobre o Flamengo. O respeito e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, eles também têm por mim. Esse foi o fator que me fez ficar. A identificação desses anos todos, sempre fui muito respeitado, dando o meu melhor por essa camisa e por esses torcedores. Então foi por isso que eu recusei a proposta, que no caso ele citou ali na resenha, que era irrecusável, mas ele recusou. Então, Bruno Henrique, primeiro, confirmando que teve proposta do Palmeiras e dizendo que recusou, e falando sobre o carinho dele com o Flamengo. Até por conta disso, eu acho que ele não vai assinar o pré-contrato. E eu acho que é muito cedo mesmo para falar sobre renovação de contrato de Bruno Henrique. Tem que avaliar para ver se vale a pena. É ídolo e tal, mas, gente, olha só. Emoção de lado, tem que comandar um clube como se fosse uma empresa. Você não pode tomar decisões baseadas apenas em emoção. É ídolo, mas temos que falar e debater o custo-benefício. E esse ano, o custo-benefício do Bruno Henrique, até o momento, não está valendo a pena. Isso quer dizer que eu sou contra a renovação? Não. Isso quer dizer que eu sou a favor de esperar e resolver, quem sabe, só em dezembro desse ano. Pedro ou Gabigol, quem marcou mais gols no Flamengo? Se você respondeu Gabigol, acertou. Mas essa máxima deve valer por pouco tempo. Pedro chegou, depois do gol na vitória contra o Cruzeiro nessa quarta-feira, a 159 gols com a camisa do Flamengo, contra 161 de Gabigol. A verdade é que ele precisa de 3 gols para deixar o Gabigol para trás. É muito provável que isso aconteça ainda no primeiro semestre de 2026. Importante registrar que o Pedro tem praticamente um empate técnico com o Gabigol, tendo muito menos minutos por partida do que seu concorrente, que já deixou o Flamengo. Nesse momento defende o Santos, embora pertença ao Cruzeiro. A média por partida de minutos do Pedro é de 58 minutos. Já o Gabigol tinha uma média de 74 minutos. O fato é que o Pedro, durante boa parte da sua passagem pelo Flamengo, foi reserva. O Gabigol praticamente sempre como titular, só no último ano que ele acabou perdendo essa condição. Importante contar também que o Gabigol era um dos batedores oficiais de pênaltis do Fla. Pedro praticamente não bate pênaltis. A saideira sobre o rubro-negro conta que Gerson deixou o Maracanã bastante irritado, especialmente com os xingamentos a ele e a seu pai. E ele disse o seguinte para jornalistas: na hora certa vou convidar vocês da imprensa para falar umas coisas importantes. O que será que o Gerson tem para dizer sobre o Flamengo, com a lembrança de que o Flamengo processa o Gerson e cobra 42 milhões de reais referentes a direitos de imagem e premiações que acabaram sendo recebidas por ele, mas que, de acordo com o Flamengo, deveriam ser devolvidas na medida em que o Gerson foi jogar no futebol russo no ano passado. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada: circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira.
Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al-Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al-Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Beleza? E aí, nação rubro-negra, o que você achou das informações desse vídeo? Comenta aí no espaço para comentário. Não esquece também de apoiar o canal, deixando o seu like e se inscrevendo, ativando também o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo exclusivo do Mengão aqui no canal, sempre com notícias aí do Jorge Nicola, Vini Casagrande, tudo atualizado do Mengão para você. Um forte abraço, eu volto mais tarde com mais notícias do Mengão.